Julius Robert Oppenheimer pode ser considerado um dos físicos mais importantes da história da humanidade. Ele não recebeu um prêmio Nobel, mas suas contribuições mudaram o mundo de maneira significativa, superando até mesmo muitos ganhadores do prêmio Nobel. Sob a sua liderança, os principais físicos do século XX desenvolveram a bomba atômica, alterando permanentemente o rumo da história. Isso porque, se houver outra guerra mundial, provavelmente a nossa civilização poderá desaparecer da face da Terra. A construção dessa arma trouxe consequências profundas, pois Oppenheimer influenciou todos os conflitos e tratados de paz desde o término da Segunda Guerra Mundial até hoje. E ao mesmo tempo, ele também desencadeou o potencial de autodestruição da humanidade. Now I am become death, the destroyer of worlds. Este vídeo aborda a construção da bomba atômica, a vida de Oppenheimer e a preocupação dos cientistas com o poder devastador da primeira detonação atômica que poderia ameaçar toda a vida do planeta. Esse vídeo é oferecido a você por Explorer Tecnologia. Assista até o final e se gostar deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Será um prazer ter você conosco. Quando Robert tinha 21 anos, ele colocou uma maçã envenenada com produtos químicos tóxicos na mesa do seu professor de física. Seu mentor era Patrick Blackett, um experimentalista que cobrava muito Robert em melhorias e dedicação, pois sempre dizia que ele precisava melhorar muito. Oppenheimer estava passando seus dias em um canto do laboratório subterrâneo de John Thomson, tentando fazer finos filmes de berílio, que eram usados para estudar elétrons. Mas Oppenheimer era muito desajeitado e não era nada bom nesse trabalho. Aos poucos ele estava evitando suas tarefas no laboratório, gastando seu tempo ouvindo palestra e lendo revista de física. E em 1925, Oppenheimer, com 21 anos, estava se tornando fascinado pelo novo campo da mecânica quântica. Apesar de estar rodeado de físicos brilhantes como Rutherford, James Clark, que foi nada menos que o descobridor do nêutron, Oppenheimer estava profundamente infeliz. Ele escreveu: "Estou passando por um momento muito ruim. O trabalho de laboratório é um tédio terrível. Eu sou tão ruim nisso que é impossível dizer que estou aprendendo alguma coisa." Um dia, um amigo o encontrou caído no chão do seu quarto, que ele o chamava de um buraco miserável, gemendo e rolando de um lado para o outro, em grande angústia emocional. E foi nesse péssimo estado emocional que Robert tentou envenenar Blackett. Os detalhes foram perdidos na história. Existem relatos conflitantes se Oppenheimer usou cianeto ou algo que ele encontrou no laboratório. Essa história parece inacreditável, mas o próprio Oppenheimer confirmou isso anos depois. Felizmente, seu plano falhou e as autoridades universitárias souberam do ocorrido. Por ser filho de uma família rica, ele não enfrentou acusações criminais, mas concordou em ter sessões de terapia com um psiquiatra em Londres. Durante o verão de 1926, Robert mudou-se para a Universidade de Göttingen, na Alemanha. O presidente do seu departamento na época era Max Born, que, apenas 2 anos antes, havia criado o termo mecânica quântica. Há relatos de que Born era um professor atencioso e gentil, e liderava um grupo com nada menos que Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi e Eugene Wigner, todos fundamentais no desenvolvimento da física quântica. Porém, a classe em que Oppenheimer estava também era muito extraordinária, e a atmosfera acadêmica de Göttingen, ao contrário da ênfase de física experimental de Cambridge, era voltada para a física teórica, e sob a direção de Max Born, Oppenheimer floresceu. Sua saúde mental melhorou e ele encontrou uma comunidade de pessoas igualmente apaixonadas pela física. Em 14 de novembro de 1926, Robert escreveu a Frank, seu irmão mais novo: "Você iria gostar de Göttingen. Acho o trabalho difícil, mas, graças a Deus, é até prazeroso." Seu talento foi rapidamente reconhecido e Born escreveu posteriormente: "Ele era um homem de grande talento e tinha consciência de sua superioridade de uma forma que era complicada e às vezes lhe causava até problemas."
Aos 23 anos, Oppenheimer obteve seu doutorado em física, apresentando uma tese em alemão sobre a teoria quântica de espectros contínuos. Durante seus 2 anos em Göttingen, ele publicou mais de uma dúzia de artigos, muitos deles colaborando com o trabalho de Heisenberg, que era apenas 3 anos mais velho que ele. Em 1927, eles finalmente se conheceram, o mesmo ano em que Heisenberg publicou seu revolucionário artigo sobre o princípio da incerteza quântica. Parecia que a dupla se dava bem. Ninguém poderia prever que, apenas 15 anos depois, eles se tornariam rivais mortais, trabalhando em lados opostos para desenvolver a primeira bomba nuclear. Oppenheimer para os americanos e Heisenberg para a Alemanha nazista. Naquela época, considerava-se impossível obter quantidade significativa de energia a partir de átomos radioativos. Desde a descoberta da radioatividade por Henri Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie, no final da década de 1890, sabia-se que a radioatividade era um processo inerente passivo. Átomos instáveis decairiam em momentos aleatórios e imprevisíveis, e não havia como controlar esse processo. Em 1933, Ernest Rutherford, antigo mentor de Oppenheimer em Cambridge, afirmou: qualquer pessoa que espere obter uma fonte de energia das transformações desses átomos está falando tolices. Naquele mesmo ano, Albert Einstein também expressou sua descrença de que a obtenção de energia nuclear era uma perspectiva improvável, declarando: não há a menor indicação de que a energia nuclear possa ser obtida. Isso significaria que o átomo teria que ser desintegrado. Então, como você quebraria um núcleo atômico? Mas, apesar dessas opiniões céticas, em 1932, Cookcroft e Ernest Walton conseguiram quebrar um núcleo atômico. Eles alcançaram esse feito acelerando um próton através de um grande campo elétrico e em seguida colidiram-o com o núcleo. Em 29 de janeiro de 1939, Luiz Álvares, um talentoso jovem da física, estava cortando o cabelo enquanto lia as Crônicas de São Francisco, e de repente ele se ergueu da cadeira no meio do corte e correu para o escritório de Oppenheimer. Álvares mostrou-lhe um artigo sobre como 2 químicos alemães, Otto Heim e Fritz Strassmann, haviam conseguido com sucesso a fissão de um átomo de urânio, bombardeando-o com nêutrons. A princípio, Oppenheimer não se impressionou. Isso é impossível, teria dito ele ao jovem, prosseguindo para provar matematicamente em seu quadro negro por que a fissão nunca poderia ser alcançada. No entanto, no dia seguinte, Álvares repetiu o experimento e convidou Oppenheimer para vê-lo. Álvares lembrou mais tarde que, em menos de 15 minutos, ele não apenas concordou que a reação era autêntica, mas também especulou que, no processo, nêutrons extras poderiam ser liberados. Isso poderia ser usado para dividir mais átomos de urânio e assim gerar energia ou construir bombas. Quando um único átomo de urânio-235 se divide, ocorre uma pequena perda de massa, liberando energia conforme prevista pela famosa equivalência de energia e massa de Einstein. Essa quantidade de energia é comparativamente pequena, cerca de 20 vezes menos que o necessário para levantar um grão de areia ou a espessura de um pedaço de papel. Mas os átomos também são minúsculos. Em um pedaço de urânio de 1 kg há cerca de 1 trilhão de átomos. Então a energia aumenta rapidamente. Logo, em 1939, quase todos estavam convencidos da possibilidade, incluindo Einstein, que apenas 6 anos antes acreditava que as bombas nucleares eram impossíveis. Ele assinou uma carta originalmente escrita por Slide, dirigindo ao Roosevelt, alertando sobre a possibilidade de armas nucleares. Ainda foi alertado também que a Alemanha tinha acesso ao urânio proveniente das minas da Tchecoslováquia, que havia sido recentemente tomadas pelos nazistas. Diante disso, Roosevelt estabeleceu um comitê informal sobre o urânio, mas, por 2 anos, não houve progresso significativo. Em 1941, Roosevelt reestruturou o Comitê Informal sobre Urânio, transformando-o no Comitê S1, que passou a se reportar diretamente à Casa Branca. O objetivo explícito era o desenvolvimento de uma bomba atômica, e em maio de 1942, Oppenheimer foi contratado para ser o coordenador do comitê.
Então, por que ele foi selecionado? Bem, após concluir seu doutorado, Oppenheimer tornou-se professor de física, primeiro na Universidade de Berkeley e depois na Caltech. O brilho que havia demonstrado sobre a orientação de Max Born não desapareceu. Na verdade, sua carreira física foi notável e peculiar. Nos 15 anos seguintes à conclusão do seu doutorado, Oppenheimer fez contribuições importantes em diversos campos, desde física nuclear até teoria quântica e astrofísica. Suas ideias foram tão notáveis que alguns de seus alunos, como William Lamb, receberam o prêmio Nobel. No entanto, apesar de ser indicado 3 vezes, Oppenheimer nunca ganhou o prêmio. Quando questionado sobre o motivo pelo qual Oppenheimer não havia recebido o prêmio Nobel, Murray Gell-Mann explicou: ele não tinha paciência nem perseverança. Oppenheimer não tinha paciência para se dedicar aos longos artigos ou cálculos prolongados, que são frequentemente necessários para reconhecimento acadêmico. Oppenheimer teve várias ideias que mereciam o prêmio Nobel. No entanto, Oppenheimer era notável em lidar com pessoas. Ele possuía um carisma natural e uma liderança excepcional, e essas combinações de carisma e geração de grandes ideias o serviria bem em sua próxima fase da vida. Em 18 de setembro de 42, o general Leslie Groves foi designado para liderar o projeto Manhattan, que era responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. Em seu primeiro dia, Groves ordenou a compra de 1.200 toneladas de minério de urânio. No segundo dia, ele providenciou a aquisição do local de Ucklaried, onde o minério seria refinado. No mês seguinte, em uma decisão surpreendente, ele escolheu Oppenheimer como diretor científico dos laboratórios de Los Alamos, que em breve estaria operacional. Oppenheimer tinha acabado de ser selecionado como o principal responsável pelo projeto da bomba atômica. Os militares estavam preocupados. Ele não possuía um prêmio Nobel e havia dúvidas se os cientistas contratados para o projeto o respeitariam e o seguiriam sua liderança. Além disso, Oppenheimer não tinha experiência anterior em gestão de grandes projetos como esse. Outra preocupação era sua posição política, já que tinha ligação com o Partido Comunista, assim como a sua esposa Catherine. Apesar disso, Groves ficou impressionado com Oppenheimer. Ele valorizava sua ambição avassaladora e reconhecia que sua capacidade de entender problemas não se limitava à física, estendendo-se à química, engenharia e metalurgia, o que seria inestimável para o projeto. Groves considerava Oppenheimer um verdadeiro gênio. Dizia isso porque Oppenheimer era incrivelmente entendido em diversos assuntos. Ele pode conversar com você sobre qualquer tópico que mencionar. Bem, exceto esportes, acrescentou um dia. Os dois homens não poderiam ser mais diferentes. Ideologicamente, Oppenheimer era comunista, Groves um conservador ferrenho. Mas Groves estava convencido de que Oppenheimer seria a pessoa que construiria a bomba atômica antes dos nazistas. E isso era tudo que importava. Isadora Rabi comentou posteriormente que a escolha de Oppenheimer para essa tarefa foi um verdadeiro golpe de gênio por parte do general Groves. O projeto Manhattan precisava de um local seguro e isolado para manter o segredo do projeto a salvo dos ataques inimigos. Ainda que ninguém quisesse admitir, era necessário que o local fosse pouco povoado em caso de acidentes, e Oppenheimer propôs Los Alamos, no Novo México, um deserto inóspito nas montanhas. Ele se apaixonara por essa região quando tinha 20 e poucos anos. Em 1929, Oppenheimer escreveu a um amigo: "Meus dois grandes amores são a física e o Novo México. É uma pena que não possam ser combinados." Mas Oppenheimer havia subestimado severamente o desafio da logística à frente. E em 1943, Oppenheimer estimou que precisaria de cerca de 6 cientistas apoiados por um punhado de engenheiros e técnicos para fazer uma bomba. Ele estava errado, por 2 razões. Foram 764 cientistas que acabariam trabalhando no projeto Manhattan, e 302 dos quais em Los Alamos. E mais de 600.000 pessoas no total estiveram envolvidas na fabricação da bomba atômica. Pois, a essa altura, fazer uma bomba não parecia impossível, mas sim bem provável. Em 2 de dezembro de 1942, uma equipe de físicos da Universidade de Chicago, liderada por
Enrico Fermi criou o primeiro reator nuclear artificial, o Palio-1, que consistia em 45 toneladas de urânio e óxido de urânio e 330 toneladas de blocos de grafite. Ele gerou cerca de 0,5 watts de energia, e se você pode fazer uma usina nuclear, você poderia fazer uma bomba. A única diferença real entre os dois é que quantos nêutrons atingem o próximo átomo, fazendo com que ele se divida e libere mais átomos. Se em média esse número for 1, haverá uma reação em cadeia estável e autossustentável, mas não crescerá. Se for menor que 1, a reação diminuirá. E se for mais de 1, a reação aumentará. Isso é conhecido como o fator de multiplicação K. As reações nucleares são semelhantes a uma pandemia que cresce exponencialmente. A maneira mais simples de fazer uma bomba nuclear é juntar material físsil suficiente que cria uma reação em cadeia descontrolada, e essa quantidade é conhecida como massa crítica. Com o urânio-235 você precisa de cerca de 52 kg, formando uma esfera com diâmetro de 17 cm. Se você usar o plutônio-239, essa massa crítica é muito menor, apenas cerca de 10 kg, que criaria uma esfera de apenas 10 cm de diâmetro. Nos primeiros anos, os cientistas trabalharam no desenvolvimento de uma bomba com um design parecido com um gatilho de arma. Dentro dessa bomba você tinha duas placas de urânio-235, ambas abaixo da massa crítica. Em seguida, usando um explosivo convencional, como por exemplo o cordite, era disparado rapidamente uma contra a outra. Portanto, a massa combinada é mais que a massa crítica. E quando a bala de urânio está a cerca de 25 cm de distância, a reação em cadeia nuclear começa, resultando em uma explosão atômica. Apesar do design simples, não era muito eficiente. Apenas uma pequena porcentagem de urânio sofria a fissão. Então, o rendimento total da bomba era muito menor. Também se deparavam com alguns problemas inesperados, como por exemplo, como garantir que o urânio deslizasse suavemente pelo caminho a ser transcorrido? Bem, você usa óleo para lubrificar o tubo, mas todos os óleos sintéticos que os cientistas experimentaram, eles secavam emperrando o urânio. No final, o único óleo que encontraram que funcionava era o óleo de cachalote. Apenas cerca de 0,7% do urânio encontrado na natureza é o 235, ou seja, o combustível físsil para bombas nucleares. Quando o 235 absorve um nêutron, torna-se brevemente um 236 e em seguida rasga-se ao meio e libera em média 2,4 nêutrons por fissão. Mas, quando você tira o urânio do solo, a maior parte é o 238, que não sofre fissão. Então, para fazer uma bomba nuclear, os cientistas usavam gigantescos espectrômetros de massa para separar e concentrar o urânio-235. Em outras palavras, esse era o enriquecimento de urânio. Mas, no início de 1941, um novo elemento foi descoberto, ou melhor, sintetizado, o plutônio. E há três coisas que importam nessa história. A primeira é que o plutônio-239 é um ótimo combustível para uma bomba nuclear e tem uma massa crítica de apenas cerca de 10 kg. Em segundo lugar, é mais barato para produzir do que separar o urânio-235. E em terceiro lugar, ele reage muito rapidamente ao ser usado em dispositivos do tipo gatilho de arma. Uma bomba atômica nunca havia sido feita antes. Oppenheimer e o resto dos cientistas em Los Alamos precisavam agir rapidamente. Já era 1945 e a Alemanha se rendera. Truman, o novo presidente americano, queria testar a arma antes do início da conferência em Potsdam, que foi onde Truman, Churchill e Stalin se reuniram para planejar como administrar a Alemanha, que tinha se rendido incondicionalmente. A conferência começou no dia 17 de julho, pois era a data mais próxima em que a bomba poderia estar pronta. Então o teste foi marcado para um dia antes, 16 de julho de 1945. Ela tinha o codinome de Trinity. Na noite anterior, Oppenheimer estava nervoso. Havia tantas coisas que poderiam dar errado. O último teste de disparo dos explosivos sem o núcleo de plutônio real foi um fracasso. Para se acalmar, recitou uma estrofe de um poema hindu
Gita. Na batalha, na floresta, no precipício das montanhas, no grande mar escuro, em meio a dardos e flechas, no sono, na confusão, nas profundezas da vergonha, as boas obras antes feitas por alguém saem em sua defesa. Talvez mais aterrorizante do que a ideia da bomba não funcionar, fosse que funcionaria muito bem. Por volta de 1942, Oppenheimer discutiu com Arthur Compton a terrível possibilidade de que um teste nuclear poderia acabar com o mundo. A preocupação era que a bomba nuclear criaria temperaturas tão altas que a fusão da atmosfera pudesse ocorrer. Compton disse: isso era tudo o que Oppenheimer temia. A maioria dos cientistas rapidamente percebeu quão improvável era esse cenário e eles continuaram com o projeto. Então ninguém levou a ideia muito a sério. O teste Trinity estava marcado para as 4 horas, mas foi adiado devido a uma tempestade. Então, no dia 16 de julho de 1945, a primeira bomba nuclear do mundo detonaria. Os explosivos comprimiram o núcleo de plutônio para dentro e a onda de choque misturou o berílio e o polônio, liberando uma inundação de nêutrons. E a coisa funcionou, dando início à reação nuclear, e não havia mais como impedir. Apenas 6 kg de plutônio criaria uma explosão que equivalia a quase 25 mil toneladas de TNT. As montanhas do Novo México foram iluminadas mais brilhantes do que durante o dia. A onda de choque foi sentida a mais de 160 km de distância. Uma nuvem em forma de cogumelos subiu 12 km no céu. Estava tão quente que a areia do deserto derreteu em um minério vítreo, agora conhecido como trinitita. Felizmente a explosão não incendiou a atmosfera. Às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, um clarão silencioso subiu aos céus da cidade de Hiroshima, no Japão. O Boeing B-29 soltou a bomba de urânio 235 intitulada Little Boy. Pelo menos 100 mil pessoas morreram no primeiro ataque à bomba nuclear da história. Uma tragédia que provocou formas inéditas e terríveis de sofrimento e marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda outras 70 mil pessoas morreriam de queimadura e envenenamento por radiação nos meses seguintes. 3 dias depois, outra bomba foi lançada, agora sobre Nagasaki, matando cerca de 80 mil pessoas. Mais de 95% das 225 mil pessoas mortas nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki eram civis. A maioria eram mulheres e crianças. Em 1965, relembrando os momentos após o teste Trinity, Oppenheimer citou outro verso de Gita. Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, a maioria das pessoas ficaram em silêncio. Lembrei-me de um trecho da escritura hindu Gita. Vishu estava tentando persuadir o príncipe Ajuda de que ele deve cumprir seu dever para impressioná-lo. Assume sua forma de vários braços e diz: agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Creio que todos nós nos sentimos assim, de um jeito ou de outro. Depois da guerra, Oppenheimer foi um herói nacional. Seu retrato foi capa da revista Time. E ele se tornou um nome familiar. Em 1947, tornou-se o diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Ele também se tornou o presidente do Comitê Consultivo Geral, onde se tornou consultor em questões relacionadas às armas nucleares. Ele usou sua posição política para defender e controlar as armas. Em agosto de 1949, a União Soviética testou sua primeira arma atômica e os militares americanos decidiram rapidamente que o melhor seria desenvolver uma bomba mais poderosa ainda. A bomba de hidrogênio, conhecida como The Super, foi contra o desenvolvimento por motivos éticos e a preocupação de que isso iniciaria uma corrida armamentista. Mas a administração de Truman avançou e, 3 anos depois, a bomba Eva Mike, a primeira bomba de hidrogênio, foi testada nas Ilhas Marshall. Produziu cerca de 10,4 megatons de TNT. Isso é 400 vezes mais poderosa que o teste da Trinity.
Uma bomba de hidrogênio é, na verdade, 3 bombas em uma. Uma bomba convencional, uma bomba de fissão e uma bomba de fusão. Os explosivos convencionais desencadeiam uma reação de fissão, que aumenta a temperatura e a pressão o suficiente para fundir deutério e trítio juntos, liberando uma enorme quantidade de energia. Em 1961, a União Soviética testou a Tsar Bomba, a explosão mais poderosa já detonada. Essa foi 5 vezes mais poderosa que a bomba americana de hidrogênio e cerca de 2.000 vezes mais poderosa que a Trinity. Esse tipo de corrida armamentista era exatamente o que Oppenheimer temia, em parte devido à sua oposição à bomba de hidrogênio. O físico passou por duros julgamentos a portas fechadas, que escrutinava sua vida e investigava sua lealdade aos Estados Unidos e a sua possível contribuição para os comunistas russos durante a Segunda Guerra. Ele havia sido vigiado enquanto trabalhava para o Projeto Manhattan, mas essa vigilância não parou depois que ele saiu do projeto. Muitas das escutas telefônicas eram ilegais e sem mandado. Oppenheimer foi questionado sobre seus laços ao Partido Comunista, incluindo seu caso com Jenny Taitlock, um membro do Partido Comunista, enquanto liderava o laboratório de Los Alamos. Ele foi essencialmente acusado de traição e espionagem. Em dezembro de 1953, Oppenheimer teve seu certificado de segurança suspenso. Seu rosto, agora sombrio e em preto e branco, estava mais uma vez na capa do Tempo. Suas audiências de segurança foram notícias internacionais. Ao final, Oppenheimer foi inocentado da acusação de ser um colaborador dos soviéticos, mas teve a sua licença de segurança revogada, perdendo o acesso a informações confidenciais e não podendo mais participar de projetos que envolviam o segredo de Estado. Em 1964, o dramaturgo alemão Rainer Kipkard escreveu uma peça sobre a vida de Oppenheimer. Oppenheimer recebeu uma cópia desse roteiro e o odiou tanto que ameaçou processá-lo. Ele desprezou especialmente a cena final em que a personagem de Oppenheimer percebeu o mal do seu trabalho e citou: "Nós temos feito o trabalho do diabo." Para Oppenheimer sempre foi mais complicado do que isso, pois sempre foi assumido em Los Alamos que, se a guerra não acabasse e não tivesse um acordo pelos meios diplomáticos, as armas atômicas desempenhariam seu papel. Em 1965, ele foi questionado sobre a recente proposta de negociação com a União Soviética para deter a proliferação de armas nucleares e a sua resposta foi: deveria ter sido feita no dia seguinte ao Trinity. Em um fim melancólico, voltou para Princeton, dirigiu o Instituto de Estudos Avançados até pouco antes de sua morte em 1967 por conta de um câncer de garganta, pois era um fumante inveterado. Para finalizar, os avanços na ciência e na tecnologia deram aos seres humanos um tremendo poder para tornar o mundo melhor ou pior. E a guerra nuclear não é uma única coisa com a qual nós temos que nos preocupar. As mudanças climáticas causadas pelo homem representam uma série de ameaças ao nosso ecossistema e as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo é o que mais padecerão. Termino pedindo que, se gostou do nosso trabalho, se inscreva no canal, compartilhe o nosso trabalho e deixe seu like. Um grande abraço e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até em breve.